Tem a questão da Libertadores no meio de semana. O Esse Inter é o tem um ponto. jogo muito difícil contra o Atlético Nacional da Colômbia. E pode poupar alguns aqui. E pode poupar, até porque foi titular contra Sim. o Flamengo e foi titular contra E dois jogos o Bahia. dificílimos, de E intensidades desgastante, altas, né, velho? Pô, o jogo contra o Bahia desgasta demais fora de casa. Esse é o ponto, tá? Vamos para Porto Alegre, porque tem Inter e Cruzeiro. Tá, vamos colocar na tela as informações do jogo. Lá no Beira-Rio, né, 6h30 da noite. A equipe do Inter que jogou Libertadores, né? Empatou com o Bahia e o Cruzeiro foi até a Argentina, perdeu para o Santa Fé na Sul-Americana. Esse Cruzeiro não empolga, né, velho? Pô, até contra o Mirassol, na estreia contra o Mirassol até deu um certo calorzinho ali, não foi um jogo muito fácil não, é porque o Cruzeiro fez 2-0 ligeiro, né? Mas enfim, Cruzeiro não passa muita confiança e o Inter, pelo contrário, esse já me passa muita confiança, tá? Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, analisar, inclusive um favoritismo relativamente alto do Inter, a gente vai observar já já. O Inter muito difícil de ser batido, né, Fábio, mano? Muito difícil de ser batido. Não perdeu na temporada, Não invicto. perdeu na temporada, ainda tá invicto. E esse Cruzeiro deixando a desejar, ficou em sexto no Mineiro, conseguiu se classificar, aí cai pro América Mineiro. Enfim, vamos começar pelo Colorado, vamos analisar que voltou a ser campeão gaúcho, né? Isso. Interrompeu lá a sequência gigantesca do Grêmio. Mas é o seguinte, vem de 3 empates seguidos, Fábio. 3-1. Eu acho que dá pra relativizar um pouco. Primeiro, esse do Grêmio a gente pode relativizar porque o Inter fez o placar na ida. Ganhou por 2-0, o empatezinho já bastava, tá show. Fora de casa contra o Flamengo, o empate é um bom resultado, tá tranquilo. E esse jogo contra o Bahia, meu irmão, o Bahia na Fonte Nova é um time que vai dar muito trabalho esse ano para os grandes, tá? Inclusive eu acho que o Bahia é um time que esse ano, mais uma vez, vai brigar pro Libertadores. Então eu não diria que é um placar ruim também. 3 jogos dificílimos Saiu aí. atrás, conseguiu fazer no finzinho. É isso. É isso. Vamos... Esperava mais. Não, mas o Inter não tem o que falar. Um time que não perde, marca gol todo jogo, mas também não tem uma defesa tão sólida. O Rocher tá machucado, né? Então tá com o gol Antes no gol, né? Que mais caga boa parte ali dos jogos, né? do Gaúcho. Eu acho que o Inter fez gol em todos os jogos do ano, não? Tô errado? Teve um 0-0 lá no início? Não, é isso mesmo. Fez gol em todos os jogos do ano. Gol em todos os jogos e não perdeu. Pronto, é isso. É isso. E o Cruzeirão da massa? Ah, esse aí já não passa tanta confiança não, né? Cara, perdeu pra o União, né? União Santa Martín. Santa Fé. Da Argentina. Pô, que tá, salvo engano, tá lá embaixo na tabela de classificação do Campeonato Argentino, né? Perdeu por 1-0. E assim, foi meio que... levou pressão, tá? Não foi 1-0 no bambo, não. Aí ganhou só por 2-1 do Mirassol, o jogo mais fácil, provavelmente, que ele teria do Brasil. O Mirassol pressionou aí também. Pô, em casa contra o Mirassol... Poderia ter tomado empate, viu, no final do jogo. Pois é. Aí, amistoso, desconsidera, né? E como eu disse antes... Mineiro, né? Pro América Mineiro. Perdeu pro Democrata. Cara, foi um campeonato mineiro muito estável. Tanto de início foi demitido, né? E o Leonardo do Jardim chegou aí pra sequência da temporada. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Inter, joga em casa. E aí? Cara, assim, vamos lá. Tem a questão da Libertadores no meio de semana. O Esse Inter é o tem um ponto. jogo muito difícil contra o Atlético Nacional da Colômbia. E pode poupar alguns aqui. E pode poupar, até porque foi titular contra o Flamengo e foi titular contra E dois jogos dificílimos, de intensidades altas, né, velho? Pô, o jogo contra o Bahia desgasta demais fora de casa. Esse é o ponto, tá? Se o apostador tiver a oportunidade de fazer essa operação depois de ver a escalação dos times e o Inter for 100% titular, eu gosto da vitória, tá? Fica aí a recomendação para quem puder esperar. Mas se não, se você já quiser se precaver, já quiser fazer logo aí, a alternativa que a gente traz aqui é o quê, Fábio Hermano? Criar aposta, combinar dupla hipótese do Inter e mais de 1,5 gols no jogo. Eu acho que é um pedido interessante, tá? Cruzeiro tem um poderiozinho ofensivo interessante, se Gabigol tiver no dia inspirado, eu misturei com experiente, né? Porque é um time experiente o Cruzeiro. Isso. A gente tá falando de um Cruzeiro aí que tem Cássio, Gabigol, Fagner, o Dudu, Fabrício Bruno, enfim. Pode pintar um golzinho do Cruzeiro também. Por exemplo, se o Inter não for titular, o Cruzeiro for titular, 1-1 não é loucura nesse jogo. Então eu gosto dessa alternativa aqui. Não acho que o Cruzeiro vence de jeito nenhum. Mesmo com o Inter poupando, eu acho que o Cruzeiro não vence, tá? Mas aí tende a ser um jogo movimentado. O Inter fez gol em todos os jogos do ano. Então assim... se o Inter for titular, meu palpite é 2-0. Se o Inter não for titular, meu palpite é 1-1 ou até 2-1 pro Inter. Então, essa aqui bate nos dois cenários, por isso que eu acho que é a opção mais segura. Muito bem, então 50 aí, criar aposta a favor do Inter, né? E o mais de 1,5 gols no confronto.